Senhor vai lhe usar, nosso Deus fará a obra em mim completa, até que o mundo possa ver, até que o mundo possa ver tua glória. Bem forte, igreja. Meus dons e talentos são para te servir, Senhor. Cantem. Meus dons e talentos são para ti. Meus dons preciosos, meus dons preciosos são teus. Não vejo da minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina, assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completa, até que o mundo possa ver tua glória e meu rosto brilha. Diga glória a Deus. Fala bem forte, fala: brilha em mim, Jesus. Diga que a tua luz, diga, resplandeça em toda a minha vida. A igreja diga glória a Deus e amém. E vamos aplaudir ao Senhor. Aleluia, bem forte para Jesus. A Ele toda a honra, toda a glória para sempre. Sentem, meus queridos. O nosso Deus é bom em todo o tempo, amém? Graças a Deus. Que bom que vocês vieram, que vocês estão aqui. E o Senhor vai nos abençoar bastante. Para quem vai assistir esse culto em casa, depois, ou pelo canal das igrejas, pela HIT, ou pelo IIGD, né? Ou talvez vai assistir pela internet, no YouTube, nas redes sociais. Nós estamos aqui na sede da Igreja da Graça de Deus, em São José dos Campos. Esse aqui é o nosso segundo culto de domingo. Nós estamos no culto das 10 horas da manhã. Domingo, as nossas reuniões sempre acontecem aqui 7, 10, 15 e 18. E o nosso endereço é bem fácil, é Praça Padre João 200. A nossa igreja fica em frente ao terminal rodoviário central. Quem, de qualquer lugar de São José, quem pegar um ônibus descendo a rodoviária velha, né, olhou para frente e já viu a nossa igreja. Vem participar de uma das reuniões conosco. A igreja abre todos os dias. Ela abre de manhã e só fecha à noite, todos os dias, tá bom? E as nossas reuniões acontecem aqui sempre para abençoar você e a sua família. Amém? Glória a Deus. Hoje, irmãos, é a última lição daquela série que nós estamos fazendo do Seminário do Espírito Santo. Seriam 7, depois foram 8 e hoje acabaram sendo 9. Amém? E eu ia falar para vocês que poderiam ser 10, mas o Senhor já me deu o tema da semana que vem, então vão ficar nos 9 mesmo. Mas hoje é a segunda parte, é a continuação da lição da semana passada. E o que nós falamos na semana passada? Sobre o Espírito Santo sendo aquele que nos ajuda, que nos cuida, que nos prepara para a segunda vinda de... E olha que coisa séria, igreja. Eu falei para os irmãos, só dando uma relembrando, 2 minutinhos. Eu estava falando para a igreja semana passada daquela parábola do bom samaritano. Como é que é a parábola? Lucas 10:30, a Bíblia fala que um homem ele desceu de Jerusalém para Jericó e caiu na mão dos ladrões. E os ladrões espancaram ele e deixaram ele meio morto. Eu expliquei para a igreja que isso aqui é a humanidade. Nós estávamos no Éden. A palavra Jerusalém significa lugar de paz, casa de paz. No Éden, o homem tinha paz perfeita, paz completa. Mas ele saiu do Éden, saiu da presença de Deus. Então ele ficou meio morto. Os ladrões, os demônios, né, pessoal, entraram e trouxeram todo tipo de mal para a humanidade. E aí a Bíblia diz que vem um sacerdote, vê o homem caído e não faz nada, passa de largo. Vem um levita, vê o homem ali moribundo, não faz nada, vai embora. E eu expliquei para a igreja que o sacerdote e o levita representam a religião, representam a lei, que não tinha o poder de salvar. A lei nos tornava conscientes do pecado, mas não nos purificava do pecado. E então vem ele, vem o nosso herói. Quem é ele? O samaritano. Amém? O samaritano, pessoal, ele é um estrangeiro, rejeitado pelos judeus. A Bíblia deixa muito claro que os judeus e os samaritanos não se comunicavam. Os judeus tratavam os samaritanos
como pessoas que deviam ser excluídas. Foi exatamente o que eles fizeram e até hoje fazem com Jesus. Em João capítulo 1, versículo 11, a Bíblia diz, ele Jesus, veio para os seus e os seus não o receberam. Então o povo de Israel não recebeu Jesus. Amém, pessoal? Jesus é o samaritano. É aquele que vem de fora, rejeitado pelos judeus. Diga amém. Mas o que é que o Senhor Jesus ele faz? Ele vem e ele nos salva. O samaritano vê o homem caído, se move por dentro de íntima compaixão, ele coloca azeite e vinho nas feridas daquele homem, ele faz um curativo. O azeite na Bíblia é um símbolo do poder do Espírito Santo, e o vinho representa o sangue de Jesus que nos purifica de todo o pecado. Diga amém. Aí vem a parte que nos interessa. Olhem para mim. O samaritano, ele fez o curativo, ajudou o homem que estava caído. Diga amém. Aí ele deu tchauzinho, fica aí que eu estou indo embora. Ele fez isso? A Bíblia diz que ele pegou o homem, versículo 34, colocou na sua cavalgadura e levou para uma estalagem. Irmãos, Jesus nos trouxe para a igreja, um lugar onde nós estamos sendo cuidados. Ele olha para o estalajadeiro, para o hospedeiro, o dono da estalagem, e ele paga o preço. Jesus já pagou o preço. Pagou tudo. Diga amém. E ele fala para o hospedeiro, cuida dele até eu voltar. O samaritano vai voltar. Diga, Jesus vai voltar. E até ele voltar, ele nos deixou sozinhos, irmãos? Ele deixou alguém cuidando de nós, que é o Espírito Santo. Louvado seja Deus. Irmãos, irmãs, o Espírito Santo hoje é aquele que cuida de nós até que Jesus venha, até que ele volte. Agora, nós temos que tomar cuidado. Por quê? Porque a Bíblia diz que os dias que antecedem a segunda vinda do Senhor são dias de frieza espiritual. E isso já está acontecendo no mundo e nós temos que tomar cuidado para isso não acontecer na igreja. É triste, irmão, quando você vê pessoas que espiritualmente falando, elas esfriaram, o amor esfriou. Eu não coloquei essa passagem na lição, mas hoje de manhãzinha eu estava me preparando para o culto, orando, meditando na palavra, e Deus me fez lembrar de Apocalipse capítulo 2. Ali no comecinho, a Bíblia, Apocalipse 2 e 3, são as cartas que o Senhor Jesus manda João escrever e mandar para 7 igrejas da Ásia. A primeira da lista é a igreja de Éfeso. Aí ele diz assim, ao anjo da igreja que está em Éfeso escreve, isto diz aquele que tem na sua destra, na sua mão direita, as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Para você não ficar com dúvida, as estrelas elas eram os mensageiros das igrejas. Cada crente é uma estrela na mão de Deus, você é uma luz. E os castiçais eram as igrejas. Irmão, essa igreja é um castiçal. Ela está aqui para iluminar essa cidade. Irmão, a igreja ilumina o mundo. Se não fosse a igreja, irmão, o mundo ia ser impossível de se viver. As pessoas iam entrar num nível de crueldade, de maldade. A única coisa, irmão, que impede, olha para o pastor, o mundo de ser destruído, as pessoas de se matarem, de se acabarem, é o Espírito Santo que ainda está no mundo por causa da igreja. Amém, meus irmãos? Bom, a igreja é o castiçal. A igreja de Éfeso também era. Mas olha que coisa séria. Versículo 2, diz assim, eu sei, olha Jesus falando com aquela igreja, eu sei as tuas obras, o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achaste mentirosos, e sofreste e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Para um minuto e olha para mim, daqui a pouco vocês mostram o 4, agora vamos ficar no 3. Eu sempre falo, se o texto fosse até aqui, se ele parasse aqui, essa igreja seria uma igreja perfeita. Eu congregaria lá. Porque olha só, vamos ler de novo, versículo 2. Eu sei as tuas obras, o teu trabalho e a tua paciência. Então a igreja era uma igreja trabalhadora, uma igreja que tinha paciência. Paciência na Bíblia significa perseverança. Era uma igreja perseverante. O que mais? E que não pode sofrer os maus. Aquela igreja não aceitava coisa errada. Puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achaste mentirosos. Apareceram uns falsos lá na igreja, dizendo, nós somos apóstolos, mas não eram. Mas a igreja tinha um padrão, irmão. Ela andava na doutrina
descobriu a mentira, identificou a mentira e arrancou a mentira. Imagina uma igreja que não aceita doutrina falsa, não aceita mentira. Que igreja boa. O que mais? Versículo 3. E sofreste, e tens paciência. Mesmo passando por lutas, aquela igreja persevera, e trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Para aqui. Se fosse até aqui, não é uma igreja muito boa? Eu congregaria lá. Quem mais congregaria lá? Igreja boa. Mas olha o versículo 4. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o quê? Ou seja, o amor esfriou. Eu falei para a igreja, uma comparação que eu faço. Pensa num casal que quem olha de fora os vê perfeitos. Imagina, o homem trabalhador, honesto, paga as contas. Você vai na casa, meu irmão, não falta nada. Qualquer dia da semana, do mês, geladeira cheia, despensa cheia, conta paga. O homem trabalhador, honesto. A mulher cuidadosa. A casa é tão limpa que dá para comer no banheiro. Você olha as crianças, a roupa cheirosa. O marido parece que dorme no cabide, de tão engomadinho que ele é, porque a mulher é cuidadosa com ele. Amém, irmão? Você fala, que família Só que daí, quando está só os dois sozinhos, um dorme no quarto, o outro dorme no outro. O que significa? Que os dois estão apenas cumprindo uma profissão. Profissão marido, profissão esposa. Mas não existe mais amor, não pode ser assim. A igreja não pode ser apenas obrigação. Hoje é Santa Ceia, eu tenho obrigação de ir para o culto. Não. Tem que ser aquela alegria. Quando você acordou hoje, tem que ir para a igreja. Você ficou alegre? Alegrei-me quando me disseram, vamos? Ou você, lá vou eu. Segura na mão de Deus. Como é que você está, irmão? Irmão, se o amor esfriou, a gente tem que botar combustível para a chama acender. É isso que a nossa lição hoje ela fala. Isso aqui é a continuação da semana passada. Vamos para a lição de hoje. Seminário do Espírito Santo. Teve um probleminha na digitação. Aqui tinha que estar escrito lição 9, mas vocês sabem qual lição é. O Espírito Santo é a segunda vinda de Jesus, parte 2. Lê comigo. Na lição anterior, vimos que o mundo passará por um tempo de apostasia. Só um momento, olhem para mim. Pastor, o que significa apostasia? Repita comigo. Apostasia é o abandono da fé. Então olhem para mim. Toda vez que você estiver lendo a Bíblia e aparecer essa palavrinha, apostasia, você lembra. Apostasia é abandonar a fé. O apóstata é o homem, a mulher, a pessoa que abandonou a fé. Então, o mundo vai passar por um tempo de apostasia e severo esfriamento espiritual. E que somente pelo fogo do Espírito Santo podemos resistir firmes às lutas dos dias que antecedem o retorno do nosso Salvador. Lê comigo, no dia de Pentecostes, quando ocorreu o derramamento inicial do Espírito Santo, a Bíblia relata que foram vistas línguas repartidas como que de fogo sobre os discípulos. Vamos só ler rapidinho, Atos 2:3. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram. E aí a Bíblia vai dizer no versículo 4 que todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Igreja, quando o Espírito Santo veio, os homens que ali estavam testemunharam, nós vimos fogo descer do céu. O fogo se repartiu e pousou sobre cada um deles. Então, igreja, você pode entender que o Espírito Santo acendeu em nós um fogo, uma brasa. Não é o fogo do inferno, nem o fogo do pecado, é o fogo do céu, o fogo de Deus. Diga amém. Esta chama o Espírito Santo acendeu. Amém? Agora, compete a mim e a você manter a chama acesa. Olha o que a lição vai dizer. A partir daquele momento, tornou-se responsabilidade e papel fundamental de cada salvo zelar ativamente para que esse fogo espiritual jamais venha se apagar. É essa presença ardente que nos preserva devidamente aquecidos e iluminados, prontos para o encontro com o Senhor, conforme nos exorta a palavra
em 1 Tessalonicenses 5, 19 ao 23. Aqui eu coloquei o versículo cortado, eu tirei uma parte. Eu quero ler inteiro com vocês. Ó, vamos ler ali. Ó. Não extingais o Espírito. A palavra extinguir significa apagar. Eu vou ler com você na Bíblia na NVI. Na NVI, Nova Versão Internacional. Põe lá para mim. Ó. 1 Tessalonicenses 5,19, NVI. Ó, não apaguem o Espírito. Então a chama do Espírito tem que continuar o quê? Acesa. Vamos continuar. O versículo 20. Voltando na corrigida, não tem problema não. Ó, não desprezeis as profecias, examinai tudo, retende o bem, abstende-vos de toda aparência do mal. 23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. E o vosso espírito e alma, continua, e corpo, sejam plenamente conservados irrepreensíveis. Agora, atenção, para a vinda de nosso Senhor. Irmão, nós precisamos manter a chama do Espírito acesa para o dia que Jesus voltar. Vocês vão lembrar que semana passada eu estava falando das virgens, lá de Mateus 25. 5 eram loucas. Elas tinham a lâmpada, mas não tinham azeite. O azeite é o combustível que mantém a chama acesa. Amém, pessoal? Sem azeite, você vai ficar no escuro. Você vai esfriar. Amém, irmão? Nós precisamos do Espírito Santo para que quando Jesus voltar, nós tenhamos o fogo, a presença de Deus em nós. Diga a glória a Deus. Não permita nunca, irmão, que essa chama de Deus se apague em você. Eu e você temos que zelar pela chama acesa, pelo fogo do Espírito Santo. Amém? É triste, irmão. Olha para o pastor. Quando você vê alguém que já queimou no fogo do Espírito Santo, mas que deixou de cuidar, e aquela chama foi apagando, apagando, até que ela desapareceu. Eu estava comentando com a igreja, hoje de manhã, todo mundo aqui deve lembrar que na escola, nas aulas de história, a gente estudou sobre uma época da humanidade que era chamada de Idade das Trevas. Tem irmãos aqui que são formados em história e sabem bem do que eu estou falando. A Idade das Trevas é a Idade Média. Amém? E olha que interessante. Foi a época onde aconteceram as maiores atrocidades que você possa imaginar. Era tanta praga, era tanta assim, vírus, sabe, que matava as pessoas. Teve uma praga naquela época que matou quase 1/3 da população da Europa. O mundo, irmão, o mundo era escuro, era cinza, desprotegido, frio, doente. E interessante, que nessa época, quem é que tinha o poder maior? Quem era? A igreja. A igreja romana, no caso, a igreja católica romana. Não estou aqui para falar mal da igreja. Mas aí você vai dizer, pastor, como é que pode, num mundo que aparentemente é governado pela igreja, as pessoas estarem em trevas? É porque a igreja, na verdade, era apenas uma religião morta, fria. Amém? Não ensinava o poder do Espírito Santo. Na verdade, não ensinava nada. As pessoas iam participar de um ritual religioso, nem entendiam o que estava acontecendo. O sacerdote ficava de costas para as pessoas falando em latim. Em nome de Pater, de Filho e de Espírito Santo. E as pessoas sabiam que tinham que repetir umas coisas lá, mas ninguém entendia. A Bíblia em casa ninguém podia ter. E na verdade nem tinha a Bíblia traduzida para o povo. Então o que acontece? Olha para mim. O mundo parecia que estava em escuridão, mas sempre houveram, irmão. Olha para o pastor. Sempre houveram algumas chamas acesas. Em toda a história da igreja do Senhor, sempre houveram servos de Deus que lutaram. Para quê? Para trazer a palavra, trazer o conhecimento. Amém, irmão? Alguns foram perseguidos severamente pela própria igreja. A própria igreja queimou alguns na fogueira. Não tinha o fogo do Espírito Santo, então matava no fogo da madeira mesmo lá. Amém? Só que, glória a Deus, irmão, o fogo de Deus prevaleceu. Amém? Em 1517, um servo de Deus chamado Martinho Lutero, que não é, irmão, não é um homem perfeito, infalível, muito pelo contrário. Se você estudar a biografia dele, ele teve falhas, teve defeitos, sim, ele teve, mas ele foi usado pelo Senhor para trazer para nós a coisa mais importante, o quê? A palavra.
A Bíblia voltou para a casa das pessoas, diga glória a Deus. Cada crente voltou a entender que ele podia ler a Bíblia. E aí, meu irmão, depois da reforma, o fogo foi só aumentando, espalhando, espalhando. Depois de um tempo, irmão, a igreja voltou com o poder do Espírito Santo, diga glória a Deus. E hoje, olha o que está acontecendo no mundo, amém? Em todos os lugares tem servos de Deus que pregam a palavra, que são usados por Deus, que curam os enfermos, que pregam, que expulsam os demônios, que fazem a obra de Deus, amém? Nós não podemos permitir que essa chama se apague em nós. Eu estou falando de um tempo onde parecia que o mundo inteiro estava congelado. Agora não pode acontecer do crente estar congelado, do crente estar frio. Amém, gente? Vamos mais um pouquinho na lição. Diz assim, ó, olha que coisa séria. Ó, a presença do Espírito Santo em nós é a garantia que estamos preparados para o dia da redenção final. Sendo assim, devemos vigiar constantemente para jamais entristecer o Espírito Santo com atitudes, pensamentos, negligência espiritual, como nos adverte Efésios 4:5. A Bíblia diz, ó, Efésios 4:30, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o quê? Então olha para mim, o Espírito Santo ele é o selo, ele é a marca, ele é a garantia que nós estamos preparados para o dia da redenção. Que dia da redenção é esse? O dia que Jesus virá para levar a igreja dele. Irmão, o Espírito Santo em você, a presença dele em você, é a garantia que você está preparado para quando Jesus voltar. Você é crente, mas você não tem a alegria do Espírito Santo? Você não tem a presença dele viva, real em você? Eu preciso te advertir, você não está preparado para a vinda de Jesus. Você é uma virgem, me perdoa, você é um pouquinho pesado agora, você é uma virgem louca. Tem lâmpada, mas está sem azeite. Quando chegar à meia-noite e gritarem, aí vem o noivo, aqueles que estão com a lâmpada acesa vão entrar na festa. Você vai ficar de fora. Não, pastor, não quero. Também não quero, nem para mim, nem para você. Então está na hora de comprar azeite. Está na hora de se encher do Espírito Santo. Diga amém. Só terminando essa parte, diz assim, ó, deixar de sentir a alegria genuína e o fervor decorrente da presença do Espírito é sem dúvida a maior o maior e o mais preocupante sinal de alerta de que uma vida espiritual pode estar desalinhada e despreparada para o retorno do Senhor. Quem não sente a presença de Deus, do Espírito Santo, que não vive na presença dele, não está preparado para a vinda de Jesus. Pastor, eu quero esse poder do Espírito Santo. O que eu tenho que fazer? Vamos para a segunda parte. Como se manter cheio do Espírito Santo? Irmãos, eu vou ler com você o Efésios 5:18 na lição e depois vou ler de novo ali no monitor. Ó, lê comigo, ó, Efésios 5:18. E não vos embriagueis com o vinho em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Eu vou ler com você a mesma coisa, só que aqui está na Almeida Revista e Corrigida. Diz assim, ó, e não vos embriagueis com o vinho em que há contenda. Mas o que, igreja? Mas enchei-vos do quê? Do Espírito. Como que eu me encho do Espírito? Falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando, salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, e sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Irmão, essa palavra que nós acabamos de ler, ela é a receita para você manter a chama acesa. Amém? A Bíblia diz, não se embriaguem com o vinho que há contenda. Irmão, tem muito crente que está embriagado com o vinho do inferno, com o vinho da contenda. Eu não tô falando só de bebida alcoólica, mas a bebida alcoólica também, tá, irmão? Você pode perceber que aonde tem bebida alcoólica tem confusão. Tem ou não tem? Tem gente aqui que mora ou já morou perto de bar. É verdade ou não é? Fala a verdade. Aonde tem bar tem briga todo dia.
Sim ou não? Todo dia tem uma confusão. O camarada bebe, ele acha que ele ficou valente. Sim ou não? Hoje de manhã eu lembrei até de uma história que meu pai contou para mim, mas eu não contei de manhã, não vou contar para vocês também. Não adianta insistir que eu não vou contar. História de bar aí, Deus está amarrado em nome de Jesus. Eu quero falar de coisa boa hoje. Mas a questão é, aonde tem bebida alcoólica tem confusão. Mas, irmão, tem outros vinhos que o povo está cheio, está embriagado. E é coisa que só traz contenda. Você quer ver, irmão? Tem crente que está embriagado de política. O cidadão acorda de manhã, ele não lê a Bíblia. Ele vai no celular para ver notícia do partido. Para saber se o candidato dele está em primeiro, está em segundo lugar. Irmão, isso dá uma confusão, dá ou não dá? Aí você vai lá no seu vizinho que é do outro partido e começa, o seu é ladrão, ladrão seu, genocida, e começa, irmão. Sim ou não? Tinha ou não tinha? Dá confusão, dá ou não dá? Irmão, tem gente que está embriagado de futebol. O camarada acorda de manhã, bota a camisa do Timão, vai lá no muro do vizinho dele que é palmeirense, vai Corinthians! Aí o vizinho dele já sai lá, dale porco, e começa. Irmão, irmão, olha para o pastor. Parece brincadeira, mas há um tempo desses atrás eu ouvi falar de um irmão que matou o outro por causa de um jogo desse. As pessoas estão embriagadas, sim ou não? Sim ou não? Irmão, tem, irmão. É terrível. Eu falei de uma coisa e de outra, mas está cheio, irmão. Tem várias outras coisas que o mundo está embriagado e só traz confusão, só traz contenda. A Bíblia diz, não se encha desse vinho não, se encha do Espírito Santo. E como que eu me encho do Espírito Santo? Eu vou ler na lição porque eu expliquei, aí depois eu falo. Vira a folha. Diz assim, o segredo é cultivar um ambiente de louvor e adoração e servir ao próximo no amor de Deus. Então olha para mim, naquela passagem que nós acabamos de ler, que eles vão deixar ali para nós, existem 2 segredos principais. Primeiro, o louvor e a adoração. E segundo, servir ao próximo. Amém? Olha a lição dizendo. Diz assim, quando nos colocamos diante da presença do Senhor para louvá-lo e adorá-lo, adentramos num ambiente espiritual incomparável. Na presença do Senhor sentimos uma alegria que experiência nenhuma nesse mundo pode proporcionar. O Salmo 16:11 fala que na presença de Deus existe abundância de alegria. E João 4:23, Jesus diz que o Pai está procurando verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em... Eu estou resumindo para vocês, senão a gente demora muito. Continua assim, quando estamos constantemente envolvidos por essa presença, simplesmente as coisas desse mundo vão perdendo o significado que antes tinham para nós. Assim podemos viver longe das paixões que nos desligam da comunhão com o Senhor. Irmão, primeiro segredo para manter a chama acesa, você tem que estar sempre salmodiando, louvando. Não é isso que o versículo falou? Irmão, ontem eu acordei de manhãzinha para ir para Santa Ceia em São Paulo. Sempre no sábado anterior ao domingo da Santa Ceia, nós temos a Santa Ceia. Eu passei o dia todo lá em São Paulo, voltei já quase noitinha. Aí de manhã estava eu e a minha esposa, a gente levantou cedinho, trocou de roupa, pegamos o carro e fomos. Irmão, no caminho, eu coloquei um louvor bonito, a gente foi ouvindo. Aí eu não fui conversando muito com ela, não. Eu fui orando a Deus no meu canto, ela orando. Daqui a pouco estavam nós dois adorando a Deus, falando em línguas, louvando ao Senhor, amém? Chegamos em São Paulo conversando, falando da palavra. Irmão, quando o culto começou, que eu entrei, eu já estava no jeito. Amém, pessoal? Você sabe que antes de você fazer um exercício pesado, você precisa fazer um aquecimento. Mas tem irmão que ele não aquece nunca, ele passa a semana inteira gelado, irmão. Irmão, tem crente que passa a semana inteira ouvindo só música do mundo. Eu não estou nem falando de música feia, irmão. Mas você passa a semana inteira lá ouvindo o Tião Carreiro, ouvindo o Zezé de Camargo e Luciano, o Chitãozinho Chorão. Eu não estou nem falando que é música feia, tem muita música bonita. Mas eu nunca ouvi dizer que alguém estava ouvindo lá no dia que eu saí de cá. E a pessoa ouviu aquilo e recebeu o Espírito Santo. Você já ouviu? Por quê? Porque ela traz outros sentimentos. Você vai lembrar da mãezinha. Ai, pastor, minha mãezinha que mora lá em Minas Gerais. É bonito, é bonito.
Amém, irmão? Mas aquilo ali não traz a presença de quem? De Deus. Aí, irmão, você passa a semana inteira ouvindo música do mundo, assistindo novela, dorama. Os irmãos ligam a Netflix e assistem Lúcifer. Aí, você quer chegar domingo na igreja e sentir a presença do Espírito Santo. Como? De que jeito? Você é um peixe totalmente fora. Você vai passar a semana inteira frio, vai chegar aqui, irmão. Você vai falar que o culto estava frio hoje. O culto estava frio. Vocês estão entendendo, irmão? Você está gelado, não está aquecido, e aí é o louvor que está ruim. É a pregação que está ruim. Quem está entendendo, diga amém. Agora, meu irmão, passa uma semana ligado com Deus. Acorda de manhã e ora. Ouça um louvor, adore a Deus. Amém? Não estou falando que você não pode assistir televisão. Pode, irmão. Não tem problema você e sua esposa assistir um filminho bonito, amém? Ter um momento ali só love de vocês. Isso é manutenção do casamento de vocês, é importante, diga amém. Mas, todo dia, irmão, vai guardando azeite. Azeite é combustível, quem está entendendo, diga amém. Todo dia lê a Bíblia, ora, busca a Deus. Meu irmão, quando você chegar aqui no culto de domingo, você está cheio de azeite. Na hora que a gente triscar a faísca aqui, meu irmão, você pega fogo. O louvor começa, você já está adorando a Deus, chorando naquela alegria. Por quê? Porque você está abastecido. Diga amém. Quem quer a chama acesa tem que guardar azeite, tem que ter combustível. Diga a glória a Deus. Essa é a primeira coisa. A segunda é muito importante também. Vai dizer aqui a lição, ó. Diz assim: outra coisa importante é que o Espírito Santo nos concede dons e nos capacita à medida que nos dispomos a ser instrumentos úteis e ativos na obra divina. O cristão que não viver com o propósito de servir a Deus e ao próximo, viverá sempre com um sentimento de vazio, o que o levará a tentar preencher essa lacuna de vida com coisas supérfluas, que só o farão mais frio e insatisfeito. A última coisa que a gente leu lá coloca lá para mim, lá no finalzinho do texto lá do Efésios 5, quando a gente estava, falando entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando, salmodiando ao Senhor no coração, dando sempre graças a Deus por tudo, para de ser reclamão. E olha o 21, sujeitando-vos uns aos no temor de... Como é que eu me encho do Espírito? Sujeitando um ao outro. O que é sujeitar? É servir. Irmão, coisa boa para você ter uma vida cheia do Espírito Santo é você ser uma pessoa útil. O Espírito Santo não vem sobre pessoas inúteis. O Espírito Santo vem para pessoas que são úteis. Deus não vai me dar o Espírito Santo para ficar sentado a semana inteira no sofá assistindo televisão. Ele vai me dar para eu ir até alguém que está precisando e fazer a obra de Deus. Amém? O nosso problema é que a gente passa a nossa vida pensando apenas na gente, na nossa vida e nos nossos problemas. E quanto mais você vive para você, irmão, mais vazio você é. Sabia? Irmão, tudo que Deus criou para dar, para doar, para servir. Amém, pessoal? O rio não bebe a própria água. O sol não brilha para ele brilha para a gente. E tudo que é egoísta morre. Tem lá na região da Palestina tem o Mar Morto. Quem já ouviu falar do Mar Morto? O Mar Morto, irmão, tem uma coisa sobre ele que é interessantíssima. O Mar Morto ele está diminuindo. A cada ano que passa ele está menor. Ele está diminuindo. Só que tem uma coisa. O Rio Jordão vem e desemboca nele. Amém? Então o rio vem, amém? Despeja a água nele. E o que o Mar Morto faz com a água que ele recebe do Rio Jordão? Ele retém. Todo lago recebe e doa. A água que vem de um lugar sempre vai para outro, diga amém. Mas o Mar Morto não, ele só recebe. Pensa comigo. Ele só recebe e não dá. Não era para ele estar cada vez mais cheio, mas ele está diminuindo. A água que cai nele morre nele, para ali. E evapora numa velocidade louca. Irmão, quando você só quiser receber, você pensa que você vai crescer. Não, pelo contrário, você vai diminuir, vai morrer. Vai ser um mar morto. Agora, quem dá, meu irmão, quem dá, recebe.
Se você aprender a dar o seu tempo para o próximo, você vai ser abençoado. Se você só quiser receber, eu quero é para mim, eu quero é para mim, irmão, você vai diminuir, diminuir, diminuir até morrer. Mas se você colocar no coração, eu vou viver para o próximo, eu vou servir, eu vou me doar, eu vou doar meu tempo, eu vou visitar alguém que está precisando, eu vou orar por alguém que está precisando. Quem está entendendo, diga amém. Eu vou gastar o meu tempo ligando para uma pessoa que está precisando de uma palavra. Eu vou ajudar. Irmão, quando você faz isso, abençoando, você é abençoado. Então, em primeiro lugar, para ter uma vida cheia do Espírito Santo, você precisa estar constantemente no ambiente da adoração, do louvor. Amém? Se você estiver ligado só com as coisas naturais, você nunca será cheio do Espírito Santo. E segunda coisa, você precisa estar servindo. O Espírito Santo é dado para que você seja útil. Eu coloquei aqui na lição, ó, aqui, ó, vamos só ler aqui rapidinho, ó. Somente no servir a Deus e ao próximo, vencemos a frieza da indiferença que leva ao mundo ao egoísmo fatal. Irmão, o egoísmo mata, ele é fatal, ele vai acabar com você. Vença o egoísmo. Eu coloquei aqui, ó, 1 Coríntios 12, 7. A manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. De novo, Deus não vai dar o Espírito Santo para você ser inútil. Ele vai dar para você ser útil, para você trabalhar na obra dele. Diga amém. A outra passagem que eu coloquei aqui é Atos 20, 35, aonde a Bíblia fala, Atos 20, 35, tenho-vos mostrado em tudo que trabalhando assim é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus que disse, mais bem-aventurada coisa é dar do que... Parece que receber é melhor, mas dar é melhor. Jesus disse que quando você dá, você e recebe boa medida, recalcada, sacudida e transbordando. Quanto mais do seu tempo você der para Deus, mais tempo você vai ter para você. Olha que coisa. Amém, irmão? A impressão que dá é que é o contrário, né? Não é isso que a gente pensa? Ah, mas eu vou perder tempo se eu fizer isso para fulano, para ciclano. Você não perde. Porque o tempo, meu irmão, olha para o pastor, o tempo que nós vivemos, agora eu falo assim, como nós vivemos dentro do tempo, depende de como o Senhor permite que isso seja. Você pode, irmão, passar horas dedicado numa coisa que você trabalha e não termina. Amém? Ou você pode colocar a tua mão e em 1 segundo aquilo está pronto. Isso vem de Deus. Então, quanto mais você se doa para Deus e para o próximo, mais Deus vai fazer com que o seu tempo flua. Amém, irmão? Seu tempo vai render. Quando terminar o dia, você vai olhar e você vai falar, quanta coisa que eu fiz hoje, olha. Eu fiz isso, eu fiz aquilo e fiz não sei o quê. E é tão bom isso, amém, irmão? Agora é uma tragédia, irmão. Quando você trabalha, termina o dia, você fala, puxa, eu não fiz nada. Você está cansado, arrebentado, você não vê a hora de ver uma cama para deitar, só que você, me perdoa, você teve um dia inútil. Porque você trabalhou e não chegou a lugar nenhum. Então, aprenda. Enquanto você quiser fazer para você, você vai correr atrás do vento. Você vai tentar segurar a água com a mão, vai vazar pelos seus dedos e você não vai conseguir reter nada. Mas no momento que você passar a servir ao próximo, você vai crescer, prosperar e ser abençoado. Diga amém. Aí a última parte da lição para nós terminarmos. O Espírito Santo e a armadura de Deus. Diz assim, uma das coisas mais sérias a que precisamos estar atentos é que a palavra nos revela que nos últimos dias Satanás irá intensificar seu ataque contra a humanidade. Uma vez que ele sabe que o seu tempo está acabando. Como diz Apocalipse 12, 12. Ai dos que habitam na terra, porque a vós desceu o diabo sabendo que tem o que, igreja? Pouco tempo. Eu quero ler com você aqui, olha só no monitor, ó, 12, 12. Pelo que alegrai-vos, ó céus, e vós que nele habitais, mas ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que tem o que, igreja? Irmão, o diabo sabe que o tempo dele está acabando. Amém? Ele sabe. A derrota dele já está decretada, ele sabe para onde ele está indo. Diga amém. Então o diabo é aquele sujo, que ele sabe que vai cair, mas não quer cair sozinho. Se eu for cair, eu vou levar todo mundo que eu puder comigo. Ele é assim. Ele vem com grande ira,
sobre a humanidade, ele quer atacar a humanidade. É por isso que a gente vê, irmão, a maldade aumentando, a perversidade. É tanta violência, são guerras, mas eu não estou nem falando desses conflitos. Você vê a violência dentro de casa. É pai que mata filho, filho que mata pai, marido que mata mãe, amigo que mata amigo. Mãe que bota um filho no mundo e joga na lata do lixo. Pastor, por que tanta crueldade? Porque o diabo está desferindo toda a ira dele contra a humanidade. Amém, irmão? A única forma de você vencer o maligno, pessoal, nós vencemos o diabo, é nós estarmos preparados. Amém? Não abra, olha para o pastor, não abra mão das armas espirituais que Deus te deu. E você só pode consegui-las pelo Espírito Santo. Olha o que a lição vai dizer para nós. Diz assim, ó, depois que fala que o diabo sabe que tem pouco tempo. Ó, todo cristão deve estar preparado para enfrentar os ataques do maligno destes últimos dias. Existe uma armadura que o Senhor nos dá para poder enfrentar e vencer os ardis do maligno desses últimos dias, descrita em Efésios 6, do 10 ao 18. Eu vou ler o texto todo com você, eu não vou explicar detalhe por detalhe, porque o texto já é bem conhecido de nós todos, e ele é até bem autoexplicativo. Ó, Efésios 6, 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu, não seja fraco, se fortaleça. 11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Irmãos, nós temos um inimigo que joga sujo. Nós temos que estar armados para poder nos defender e atacar. Aí o versículo 12 diz, porque não temos que lutar contra a carne e sangue. Irmão, o seu inimigo não é de carne, não é de sangue. Não é sua esposa, sua inimiga, não é seu marido, seu inimigo. Não é o colega de trabalho que está tentando puxar o seu tapete. Amém, irmão? Não é seu pai. Não sou eu, irmão. Eu não sou o inimigo de ninguém. Vocês não são meus inimigos. Amém? Parece que está todo mundo tentando atrapalhar a minha vida. Não. A nossa luta não é contra carne e sangue. Mas, sim, existe uma luta, sim, que nós temos que travar. Contra quem? Contra os principados, potestades, os príncipes das trevas deste século, as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Traduzindo, demônio. A nossa luta é espiritual. O seu inimigo é o diabo, que está tentando levar você com ele para o inferno. Que está tentando. A vida dele já é um inferno, ele quer fazer a sua vida ser um inferno e depois quer te levar para o inferno também. Então eu tenho que me preparar. Para quê? Para enfrentá-lo e vencê-lo. Como que eu faço isso? Versículo 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Vamos ver a armadura, versículo 14. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. A verdade é o cinto que nos dá sustentação. Vestida a couraça da justiça, calçados os pés na preparação do evangelho da paz. Irmão, você vai pisar, olha aqui para mim, você vai pisar em terreno escorregadio, espinhoso. Você tem que estar calçado para você não se ferir, não se machucar. Tem um monte de pessoa, irmão, que é toda ferida, toda machucada. Você vai encostar nela, ela já está toda cheia. Mas por que está assim? Porque ela não está calçada com os pés na preparação do evangelho da paz. O evangelho te dá paz, você pisa com segurança. Amém? Continua, senão eu vou ficar demorando aqui. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar os dardos inflamados do maligno. O diabo lança setas inflamadas. Ele vai tentar colocar dúvida, medo no seu coração. Fazer você duvidar de Deus, duvidar da palavra, duvidar da igreja. Amém? Mas quando você está blindado com a fé, ela te defende. Versículo 17. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Atenção. A armadura de Deus nós conhecemos. Amém, igreja? Agora, como que nós fazemos para ter essa armadura? A gente acabou de ver. Eu tenho que ter o cinto da verdade, a couraça da justiça, sandálias da paz, capacete da salvação, escudo da fé, espada do Espírito. Amém. Eu preciso ter. Mas como eu vou conseguir essa armadura? A Bíblia vai dizer para nós, versículo 18, orando em todo tempo, com toda a oração e súplica, olha o segredo ali, com toda a oração e súplica no... Quem te dá a armadura de Deus é o Espírito Santo. É quando você ora no Espírito. Lê a lição. Diz assim, no verso 18,
observamos que essa armadura nos é dada enquanto oramos no Espírito. Orar no Espírito, certamente, é a mesma oração citada em 1 Coríntios 14:14. Olha lá, 1 Coríntios 14:14. Põe lá para mim, por favor. Porque se eu orar a língua estranha, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. 15. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas orarei com o entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com... Orar no espírito é como você que ora em línguas, quando você está no culto, quando você está na sua casa adorando a Deus. Você pensa que não, irmão. Mas naquele momento, enquanto você está ali ligado com Deus, falando em línguas, adorando, você está recebendo armas espirituais para vencer a batalha. Vamos terminar a lição, irmãos. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Diz assim, orar no Espírito, viver no Espírito, é a necessidade maior do povo de Deus nos dias trabalhosos que se aproximam. Louvado seja Deus, o Pai, que nos deu o seu Espírito, e com a ajuda dele estaremos prontos para a vinda do Senhor. Eu já li, mas deixa eu ler de novo com você. 1 Tessalonicenses 5,19. Não extingais o Espírito, não apague o Espírito. Não despreze as profecias. Examinai tudo, retende o bem. Fujam, abstende-vos de toda aparência. E o 23 diz, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, todo o vosso espírito, alma e corpo, por favor, e corpo, sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. A lição vai terminar dizendo, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Cristo já nos preparou o manjar que nos comprou e agora nos convida a cear com celestial maná que de graça Deus te dá. Vem faminto tua alma saciar. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Aleluia. Falta alguém receber o pão? Alguém falta receber o cálice? Amém? A igreja vai cantar mais uma vez, toda junta, enquanto os obreiros estão se posicionando. Cante bem bonito. Vem cear, vem cear, mesmo hoje, mesmo tu te podes saciar. Poucos água em vinho, vem faminto. Aleluia. Erga o pão para o céu. Glória, glória a Deus, aleluia. Porque eu recebi do Senhor o que eu também ensinei. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou em suas mãos o pão. Tendo dado graças, entregou aos discípulos e disse: tomai todos e comei. Esse pão é o meu corpo que é partido por vós. Oh meu Deus, agora, nas nossas mãos, Senhor, já não é mais simplesmente um pedacinho de pão. Não, pela fé é o corpo do Senhor Jesus. E eu creio que todos que comerem do pão vão ser fortalecidos. Senhor, tem alguém aqui no nosso meio que está fraco. Alguém, Senhor, que está fisicamente fraco. Ou está emocionalmente, Pai. A pessoa não consegue mais avançar. Parece que ela parou.
quando ela comer deste pão, será com ela como foi com o profeta Elias, que comeu o pão do céu e caminhou 40 dias e 40 noites. Olha que lindo. A igreja será fortalecida e abençoada. Obrigado, meu Deus, pelo corpo de Jesus. Diga muito obrigado, Senhor, pelo pão da vida, que é o corpo de Cristo. Podem comer, irmão, comam todos. Aleluia. Senhor, pela fé, eu recebo a cura de toda a enfermidade. O teu poder passa do alto da cabeça à planta dos pés, destruindo até doenças que eu jamais imaginaria que poderia ter. Talvez alguma coisa que está crescendo dentro do meu corpo eu não imagino, mas isso desaparece agora. E assim será com a igreja. Conforme eles estão participando, eu peço, cura os enfermos. Destrua aquele câncer, aquele tumor que está aumentando. Faz ele retroceder até desaparecer, meu Senhor. Cura, Senhor, todas as dores. Seja o mal qual for, que a igreja receba cura e saúde agora. Obrigado. E receba força, força espiritual. Força para servir a Deus. Glória, glória, aleluia, aleluia. E agora levantamos o cálice para o céu. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou em suas mãos o cálice e, tendo dado graças, entregou aos discípulos e disse: tomai todos e bebei. Esse cálice é o Novo Testamento, a nova aliança no meu sangue, derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto todas as vezes que beberem em memória de mim. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo sangue de Jesus. O sangue que nos lava de todo pecado. Irmão, você vai beber agora. Beba tudo, se você puder. Deixa uma gotinha, mas uma gotinha bem pequena no fundinho do copo. Beba agora, podem beber. Aquela gotinha que sobrou, derrame ela sobre a sua cabeça. Obrigado, Jesus. O sangue dele nos purifica de todo pecado. Coloque a mão sobre a cabeça no lugar onde caiu aquela gotinha agora. E diga com fé, diga: eu sou lavado pelo sangue de Jesus. Diga assim, em nome de Jesus. Diga: eu não sou mais escravo do pecado. Diga assim: eu não sou mais escravo da morte. Diga: eu sou nova criatura. Diga bem forte, diga: eu sou recriado, refeito em Cristo, no sangue dele. Diga: o velho homem, diga: o velho homem, a velha natureza, diga: está morta, sepultada. Diga: o novo homem nasceu para a glória de Deus. Então levante as mãos e comece a glorificar, a adorar. Aleluia, aleluia. Oh, glória, 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 glória a Deus. Era eu, condenado era eu, mas ele foi ferido em meu lugar. Era eu, condenado era eu. Bem forte, igreja, era eu. Era eu, condenado, condenado era eu. Ele foi julgado em meu lugar. Canta bem forte, igreja. Ele foi
julgado em meu lugar. Hoje eu tenho vida, hoje eu tenho vida. Ele foi julgado em meu lugar. Hoje eu tenho escandaloso amor, escandaloso amor que encontrou. Hoje eu tenho vida. Então levante as mãos, você que tem vida, e adore, e diga glória a Deus, e diga aleluia. Oh, alabachorabaclambada, riandarabachoraba, incliriando romanarabasuribian, ribian que demerianto romanarabasuribianda, ribalabaclantarabadalabalaba. Aleluia. Tu és tão lindo, Senhor, maravilhoso, admirável, tão sublime. O teu amor é melhor que tudo, o teu amor é melhor que a vida. Aleluia, aleluia. Cante comigo, maravilhoso, maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso, glorioso. Tua presença é mais desejável do que o ouro. Melhor que a vida é o teu amor maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso, glorioso. Tua presença é mais desejável do que o ouro. Melhor que a vida é o teu amor. Aleluia. Cadê aquele glória a Deus da igreja? A voz dos homens de Deus, das mulheres de Deus. Você que vai para o céu, meu irmão, já vamos ensaiando agora, para quando nós passarmos pelos portões celestiais e nós encontrarmos os anjos de Deus, e nós juntos seremos um só coro. O Espírito e a noiva dizem: vem, ora vem, Senhor Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Não há ninguém igual a ti. Tu és o único Deus, tu és o único Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Ribalabalaba, chora, cantaraba. Rebalabalaba, canta, labalaba, chora, balaba, canta, labalaba. Rialabalaba, chora, balaba, canta, labalaba. Rialaba, chora, balaba, canturianda, labalaba. Rialabalaba, chora, balaba, canturianda, labalaba. Maravilhoso, 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 admirável, tão sublime, glorioso, glorioso. Tua presença é mais desejável do que o ouro. Melhor que a vida é o teu amor. Diga glória a Deus mais forte, aleluia. Ribalabalaba, chorabalabalaba. Aleluia. A igreja, maravilha, admirável, tão sublime,
tão glorioso, glória, tua presença, tua é mais desejo do que o ouro, do que o ouro. O Senhor vai lhe usar, nosso Deus fará.